queridos irmãos e irmãs espíritas, que a paz do Mestre querido envolva-nos em mais uma noite de reunião nesta casa, que nos acolhe, trazendo-nos o conforto, o consolo aos nossos corações, o aprendizado a respeito da doutrina, dos nossos passos aqui na Terra. Que todos nós possamos nos sentir profundamente abraçados pelos benfeitores queridos que aqui se encontram dando direcionamento ao nosso trabalho. Então eu vou convidar a nossa companheira Rê veio acompanhando a palestrante desta noite, da cidade de Jales, para que ela faça a prece inicial para nós. Lembrando sempre da nossa macarronada, né, meus companheiros, que nós estamos precisando aí de vender e colocar ainda alguns convites que nós temos, já no dia 25, das 11 às 13, lá na minha e-mail, para buscar a marmita do macarrão tão famoso que vocês já conhecem. Então, nós temos lá nos pães também ainda alguns convites que a gente precisa colocar. Se vocês tiverem alguém para oferecer também, nós agradecemos profundamente. Vamos chamar então a irmã para fazer a prece para nós? Boa noite a todos. Elevemos os nossos pensamentos nesse instante ao nosso Pai Celestial, a nossa Mãe Santíssima, ao nosso Mestre Jesus, buscando nesse instante a calma, aquietando as nossas almas, os nossos corações, para que possamos receber da espiritualidade benfeitora todas as curas, os ensinamentos, e que nesse instante possamos também, acalmando assim, buscando os nossos entes queridos, nossos irmãos, encarnados, desencarnados, para que todos juntos possamos receber esse banquete de luz, de paz, de amor em nossos corações, e que possamos absorver as palavras, os ensinamentos que a nossa irmã aqui vai proferir logo mais. E com uma prece de Pai Nosso, iniciamos assim os trabalhos da noite de hoje. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Então hoje nós temos a grata alegria de receber aqui em nossa casa, a Casa do Abrigo, a nossa companheira de doutrina espírita, a Elisa de Leão, como já disse, é da cidade de Jales, do Grupo Espírita Benedita Fernandes. E ela, como a gente costuma dizer, ela canta e encanta realmente, né? Porque ela fala do Evangelho, da doutrina, cantando e falando. Então, é uma alegria porque enche realmente a casa, né, com a vibração maravilhosa. A Elisa já várias vezes já esteve aqui conosco e hoje nós novamente tivemos essa alegria de receber. Boa noite a todos, agradeço o convite, as palavras carinhosas da nossa amiga. É um prazer estar aqui novamente nessa casa, que nos recebe tão tranquilamente, tanto mais, e que hoje a espiritualidade possa nos envolver a todos, para que tenhamos essa receptividade e receber essa glória e esses ensinamentos que nós receberemos, que são poucos do que eu falo, mas as
as bênçãos que caem do céu quando a gente canta é bem maior do que quando a gente está falando, tá? Então eu gostaria de convidá-los também a cantar, porque, como dizem, quem canta orando ora duas vezes. Então, nós já percebemos que a gente vai fazer uma palestra, nós vamos conversar hoje sobre fora da caridade não há salvação. E quando a gente começa a ler o Evangelho, a gente vê que cada capítulo que a gente lê sobre o Evangelho tem um pedacinho, alguma coisa que se fala sobre caridade. Porque a caridade é a mãe de todas as outras. Porque a gente sabe que tanto que fala fora da caridade, não há salvação. Tem até um trecho, tem até uma música que fala assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa ou como cinto que tange. Ainda que eu tivesse toda a força de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, de nada eu seria, nada eu valeria. E assim mesmo, se a gente não tiver caridade no coração, é a mesma coisa de eu ser um sino que só faz barulho. Não adianta eu falar grandes coisas ou
mesmo. É a caridade que eu necessito, não vai valer nada. Então a gente sabe que a caridade dentro da nossa doutrina espírita, ela é como se fosse a poderosa, é a maior que tem. É tanto que ela é ajudada pela fé e pela esperança, que estão ali para robustecê-la, ajudar mais ainda. Não existe nenhuma religião que não prega a caridade, que não fala que a caridade é a virtude mais importante do ser humano. Quando nós tivermos outras virtudes, esquecermos da caridade, aquela virtude também ela vai ficar um pouquinho, quase sem nada. Quando a gente fala em caridade, quando nós conversamos sobre caridade, nós estamos falando daquilo que nós deveríamos aprender portas adentro ou fora mesmo da casa espírita. Porque o que nós aprendemos aqui dentro, nós temos que passar para todo mundo. Quando nós escolhemos uma casa espírita do coração, a gente já tem que começar a trabalhar que tudo que envolve o trabalho de uma casa espírita é caridade em ação. A gente vê que tudo envolve a caridade. E a gente sabe que não há nada que não, os problemas que nós temos, nada é impossível quando nós temos a caridade em ação. Parece que todos os problemas nossos são resolvidos. Tudo minimiza, tudo se acalma. Quando eu coloco a minha caridade em ação, tudo fica mais fácil. Os amigos espirituais nossos, através de Chico Xavier, ele fala assim que não há dor no ser humano que não cesse quando nós estamos trabalhando em prol da humanidade, em prol dos necessitados. Quando nós estamos ajudando alguém. Tem até uma frase do Emmanuel que diz assim, o bem que fizeres em algum lugar será o seu advogado em toda parte. Isso acontece porque quando a gente sabe que nós fazemos isso aí, nós nos sentimos alentados, fortificados, porque nós estamos fazendo, ajudando ao outro, nós estamos nos colocando no lugar do outro, olhando a pessoa com os olhos que aquela pessoa deve também estar nos olhando. Então a gente tem um olhar diferente quando a gente tem essa caridade dentro de nós. Aliás, quando a gente fala em caridade, toda casa espírita é o lugar principal que a gente fala que tem que ser, que tem essa caridade, porque quando uma pessoa chega na casa espírita pela primeira vez, e às vezes ela está com um problema, ela vem desanimada, desorientada, preocupada, ela não sabe o que está acontecendo, porque ela está desesperada, então ela vem aqui para procurar ajuda. Então as pessoas que estão aqui começam a orientá-la, a ajudá-la através de todo o tratamento que toda casa espírita tem. E quando a gente percebe que as pessoas vêm procurando ajuda, elas já conseguem algum benefício em prol dela, já está melhor, já está curada, ela já consegue auxiliar também, ela começa a trabalhar juntamente com as pessoas da casa, aí ela começa a perceber os problemas dos outros, ela começa a preparar cestas, fazer a sopa, o pão, então ela começa a trabalhar para as pessoas e ela começa a perceber um lado da vida que ela nunca havia percebido antes, porque ela não teve oportunidade desse tipo de trabalho. E quando ela passa a ser orientada na casa espírita, ela já olha essa fase, esse jeito, com um olhar mais educado, com um olhar mais perceptivo e com mais sentimento dentro do coração. Ela está com uma educação melhorada em relação ao que se fazer quando alguém precisa de ajuda. A gente
nós mudamos em relação aos nossos sentimentos, a maneira de pensar em relação quando vem uma pessoa pedir alguma coisa e chega-se à casa espírita precisando de ajuda. A gente já tem uma diferença, a gente já tem um olhar diferente para tudo. O que você era bem antes do que é agora na casa espírita. Então a gente vê como a gente melhora quando a gente tem um estudo e alguém orientando a gente. É possível a gente fazer uma palestra e você está Chico Xavier. Quando a gente vai ler o Evangelho, a gente já vai lembrando dos ensinamentos e frases dele, palavras. Então, na visão do Chico Xavier, a gente percebe, ele tem uma frase que fala assim, ó, que parece matemática, né? A caridade é um processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar a esperança e dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição do reino esperado de Deus, esse tanto reino de justiça, de amor que nós esperamos. Então, quando nós conseguirmos dividir as coisas boas que existem na vida, multiplicar as alegrias também, aí a gente vai conseguir fazer as coisas fluírem muito mais e que a terra se torne esse reino de Deus tão esperado por todos, né? Então, quando nós praticamos o bem com desprendimento mesmo, coração e amor, a gente está praticando essa caridade e sem esperar nenhum retorno, porque se a gente fizer alguma coisa esperando algo em troca, não é caridade. A gente já sabe que a gente já está querendo receber algum pagamento. Então isso não é caridade. Caridade é quando você faz alguma coisa para alguém, você quer ajudar aquela pessoa, sem mesmo esperar muito obrigado. Sem mesmo esperar isso. Porque não é a pessoa, se ela ficar muito agradecida, a gente fica às vezes até meio lisonjeado, achando que fez muita coisa.
Então a gente faz as nossas obrigações. A gente sabe que quando o Chico fala de caridade, eles falam assim que a caridade para nós é um exercício espiritual. Mas a gente não precisa nada de nenhuma proteína, de nada para a gente ficar fortificado. Isso aí, a força nossa é praticar o bem, porque quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quando ele fala nessa força da alma aí, ele está falando que nós precisamos praticar esse bem, porque assim eles estão preocupados, os espíritos estão preocupados com a nossa evolução espiritual. E quando nós colocamos em prática a caridade, nós exercitamos a nossa alma, colocamos tudo isso aí, fazemos esse exercício espiritual de caridade, nós estamos evoluindo. Então, para isso que nós estamos fazendo caridade, para que nós evoluamos. Isso aí é bom. Quando nós fazemos caridade, a gente está vendo que o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Santo Agostinho também tem uma frase muito boa que fala assim, que é aquele que tem caridade no coração tem sempre alguma coisa para dar, mesmo que não seja algo monetário, material, mas ele tem alguma coisa, algum conforto para dar. Pessoa que tem a bondade dentro do coração, ele consegue espalhar essa bondade para os outros, ele consegue ter sempre algo bom para doar às pessoas. Quando a gente fala em caridade, a gente nunca pode esquecer dessas duas virtudes que a gente fala aqui também, que a gente tem que colocar, que é o devotamento e a abnegação. Porque o devotamento, a gente sabe que é aquela dedicação que nós temos que ter ali, ó, afeição profunda sobre o que nós temos que fazer. É como se nós tivéssemos que fazer sempre aquilo, religiosamente, todos os dias fazer algo. Isso é devotamento, fazer com amor a uma causa ou para alguém. Isso é o devotamento. E a abnegação é quando eu faço alguma coisa sem esperar nada, em desinteresse. Não estou esperando nada de ninguém. Eu faço aquilo por amor, porque eu quero. A minha tendência natural é fazer isso aí, para não prejudicar a mim. Eu vou fazer alguma coisa para ele, mesmo sendo que eu, às vezes, não tenho muitos recursos, mas eu vou ajudar as pessoas. Isso é caridade. A gente tem que ter essa disposição constante para ajudar as pessoas, para praticar o bem às pessoas. É uma resistência voluntária que eu tenho que ter quando eu quero fazer essa caridade para as outras pessoas. Se a gente tem a caridade dentro do nosso coração, a gente não fica pensando, será que eu vou fazer alguma coisa para aquela pessoa? Parece ser muito ingrata, ela não tem gratidão, ela não sabe agradecer. Então a gente tem que pensar o que o outro vai fazer, ou qual é a reação da pessoa. O que é mais importante é o que eu estou fazendo, se é de coração. Porque quando a gente quer fazer alguma coisa com amor, a gente não vai olhar se a pessoa, como ela vai receber o que eu estou fazendo a ela, a ajuda que eu estou dando, a conversa que eu estou tendo com ela. E às vezes as pessoas procuram ajuda porque elas querem apenas conversar. As pessoas hoje elas são muito solitárias e o que elas mais precisam é de conversa, é de carinho. Um simples bom dia que às vezes a gente passa na rua, conversa com alguém, ou fala oi, tudo bem, já é uma caridade para muitas pessoas, porque às vezes o desprezo das pessoas para com nós, principalmente quando as pessoas são mais humildes ou idosas. Outro dia a gente estava entrando no supermercado e a gente tem uma lista de supermercado só de manhã, né? E nós fomos à tarde. Aí a pastora falou para o senhorzinho, bom dia. Aí ele ficou sem graça, eita, não é bom dia não, é boa tarde. Aí ele falou assim,
Não importa não. O que importa é que você viu que a gente estava aqui e você falou um boa tarde, um bom dia para a gente. Isso é que é bom. Você nos observou. Quer dizer, a gente passa às vezes despercebido, às vezes fala boa noite, bom dia, não dependendo do horário, mas a gente cumprimenta e tem que dar alguma coisa de nós para essas pessoas. Um sorriso já basta muitas vezes, porque quando a gente aprende, a gente estuda, a gente vê no Evangelho, como diz essa música aqui, que tudo lá do lado de lá espera por nós o que nós fazemos aqui na Terra. É diferente. O que nós estamos fazendo aqui, eu vou ver se está certo quando eu chegar do lado de lá. No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Aí para nós é fácil, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Todo mundo faz isso, né? A gente perdoa as pessoas que ofende, a gente faz o Pai Nosso todo dia, pede perdão a Deus e fala para
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, mas na hora do vamos ver a gente é meio implacável as pessoas que erram e que fazem alguma coisa que não nos agrada. Então isso aí é falta de caridade, porque quando a gente tem esse amor e caridade, eles são complementos da justiça. Porque a gente sabe que amar o próximo, nós aqui, é fazer com ele todo o bem que está ao nosso alcance e que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então esse aqui é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Será que nós estamos amando uns aos outros mesmo, iguaizinhos, como irmãos nossos? E Jesus ele sempre falava, né, que a caridade não se limita a esmola, a dinheiro. Isso aí é a coisa mais fácil que tem. Isso é a parte mais fácil. A mais difícil é a gente tratar com igualdade as pessoas. A gente ficar sempre no mesmo patamar e achar que todo mundo é igual a todo mundo. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém tem mais poder do que o outro sobre todas as coisas. Nós somos iguais. Nós devemos ter amabilidades, educação e respeito com todos os seres em igualdade. Às vezes a gente, porque vê que uma pessoa tem posses, poder aquisitivo, chega em algum lugar, a gente é todo respeitoso, educado, mil maneiras de tentar ajudar e conversar. Se a pessoa é mais humilde, a gente acha que não deva fazer isso, não é preciso fazer isso. Aí é que está o grande erro, porque quanto mais humilde a pessoa, aí é que a gente tem que demonstrar mais afeto ainda, porque de humilhação ela já tem dentro dela, porque ela sabe que ela se sente inferior às outras pessoas. Então, para que isso não aconteça, para que ela não se sinta um ser inferior, a gente tem que tratar com igualdade. Porque o homem de bem, aquela pessoa que respeita mesmo as pessoas, ela não faz essa diferença, ela trata todos os seres, ela olha eles, as pessoas com os mesmos olhos, com o mesmo amor que olha as pessoas, sem diminuição de tamanho por causa de bens ou por causa de poder. Quando nós falamos assim, fazer o bem sem olhar a quem e não esperar nada em troca, existe uma frase na internet que alguém completou assim: é uma das maneiras de encontrar a felicidade. Por que está certo isso aí? É uma das maneiras de encontrar a felicidade. É correto, porque se é uma das maneiras, por que acontece quando a gente faz isso aí? Fazer aos outros. Porque a gente entende dessa maneira que nós estamos fazendo o que Deus propôs a nós. Nós estamos agindo de acordo com a vontade do Pai, que Ele nos colocou para viver e fazer isso aí. É tratar uns aos outros com respeito e com igualdade. Então, se nós vamos fazer isso, fazer o bem a uma pessoa, nós estamos nos unindo a Deus. Sem tentar fazer alguma coisa, ele fala assim: eu vou ficar pertinho de Deus, então eu vou ajudar as pessoas. Não, é sem querer mesmo isso aí, com a vontade nossa de ajudar as outras pessoas. Eu estou deixando, porque se fosse Deus agir dentro de mim, com vontade dele. Então aí eu estou me sentindo feliz, porque eu estou fazendo aquilo que Deus me fez fazer, nascer para fazer. É por isso que quando a gente faz alguma coisa para alguém, a gente se sente mais feliz do que como se eu tivesse recebido um presente. Quando eu faço algo para alguém e vejo que essa pessoa ficou muito feliz, a gente se sente mais feliz ainda, porque eu estou fazendo a proposta que Deus quer que eu faça. Então eu estou me colocando no lugar do outro. Então isso aí para mim,
para nós é a melhor felicidade para todo mundo que existe. Hoje eu só estou cantando música diferente, você percebeu? Vocês acham que conhecem? Não quero interromper o teu silêncio mais, mas é sobrando que eu encontro paz. O vento da aflição é a bagagem da tua adoração. O mundo é um oceano e a carne é um furacão. Minha vida é um barquinho buscando a direção. Descanse minha alma e acalma a tempestade e agita o teu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que fez o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração, só penso esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas e até diminuir. Perdoa se vencer quem queira o teu silêncio, não que estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. No seu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai adorar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aí é calma mesmo, né, gente? Bom, então a gente sabe que nesse sentido, fazer o bem é a coisa mais importante que existe para nós. Tanto que na frase do Miguel de Cervantes, ele fala assim, do escritor, que a gente não mede as pessoas pelo bem que elas possuem, mas sim pelo bem que ela pratica. Então, se todo mundo praticar o bem, as nossas ações elas serão reconhecidas por muitas pessoas. E se a gente pensa que a gente faz essas boas ações e fica tudo escondido, não, a gente sempre é observado, que direta
ou inconscientemente, nós acabamos sendo exemplos para muitas pessoas que veem o que a gente está fazendo, falam assim, nossa, aquela pessoa ajuda tanto, faz isso, faz aquilo. Então isso acaba deixando as pessoas com vontade de fazer também. Então faz com que isso vire uma corrente do bem. Teve uma época que existia uma febre, né? Até na internet falava corrente do bem, e tinha muitas coisas que as pessoas faziam, chamava corrente do bem. Então, se a gente começar sempre a fazer as coisas, pode observar que se a gente faz alguma coisa, é porque a gente viu alguém fazendo. Não é só o mal que a pessoa vê fazer e vai fazer, não. O bem também é reconhecido. Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente está se espelhando, pode ver, em alguém. A gente olha e fala, eu vou fazer também. Então, Deus, Ele quer que a gente espalhe essa bondade no mundo. Foi para isso que Ele nos enviou aqui na Terra, para que nós espalhássemos essa bondade a todos os seres humanos, para que nós nos envolvêssemos um com o outro, esperando sempre, não esperando que o outro retribua para nós, mas sempre doando-nos com eles. Quando a gente faz alguma coisa na nossa terra, no nosso mundo, a gente tem que se lembrar que o que nós faremos, o que nós fazemos, deixam marcas profundas do que nós fazemos. Então a gente tem que pensar que as nossas marcas que nós vamos deixar serão coisas boas, para serem lembradas por todos. Porque um dia a gente sabe que nós não somos eternos, mas que sejam então coisas boas para serem lembradas pelas pessoas. É uma história que eu trabalhava na escola, quando eu dava aula, faz muito tempo, tá? Sempre eu dava aula de português, eu gostava de pegar textos diferentes. Esse aqui, eu achei ele jogado no meu computador agora esses tempos. Agora eu falei, nossa, eu vou encaixar esse texto numa palestra, porque antes eu não fazia palestra, não. Eu esperei aposentar, quer dizer, não é que eu tinha medo mesmo, tá? Então, eu peguei esse texto aqui porque ele encaixa muito bem para nós, que nós vamos deixar para que os outros vejam o que eu fiz na terra, no mundo, na minha região de bom. Tinha uma avó, ela estava escrevendo uma carta, e a certa altura, a netinha perguntou assim, o menino, a senhora está escrevendo uma história sobre mim, que aconteceu conosco? A avó falou, sim, eu estou escrevendo uma carta sobre você. Mas muito mais importante do que essas palavras, é o lápis que eu estou usando. O menino olhou o lápis para lá, para cá, e falou assim, mas eu não estou vendo nada especial nesse lápis. Ele é igual a todos os que eu conheço na minha vida. Aí a avó falou, tudo depende de como você olha as coisas. Há 5 qualidades nele, que se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa em paz com o mundo. Aí ela começa. Primeira qualidade: você pode fazer grandes coisas, mas não deve se esquecer nunca que existe uma mão que guia os seus passos. Essa mão nós chamamos de Deus, e Ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. Segunda qualidade: de vez em quando eu preciso parar do que eu estou escrevendo e usar o computador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. É quando a gente aparece com dores, tristezas na nossa vida e a gente quer esmorecer ou reclamar. Então essas dores a gente pode perceber que servem para que a gente se fortaleça mais ainda. Quando a gente sai de uma crise
de algum problema, você pode perceber que você saiu uma pessoa mais fortalecida. Terceira qualidade, o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar o que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. É isso que posso apagar algumas coisas da minha vida. Quando a gente erra, a gente precisa aprender a corrigir, para que nada possa ficar injustiçado. Quarta qualidade, o que realmente importa no lápis não é a madeira ou a sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, cuide melhor daquilo que acontece dentro de você. Então, que a gente não deve se preocupar muito com o nosso exterior quando está por fora de nós. A gente tem que se preocupar com o que está dentro de nós, nossos pensamentos, nossa maneira de agir, de conduzir as coisas. E finalmente, a quinta qualidade do lápis, ele sempre deixa marcas. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços. E procure ser consciente de cada ação. Então é isso que Deus quer que nós sejamos. Saibamos que existe uma mão que sempre nos guia, que é Deus, que a gente deve se importar com o que a gente está fazendo na vida, com o nosso interior, com o que nós estamos deixando para nossas marcas. Nós estamos corrigindo os erros que aparecem na nossa vida e não nos preocupando demais com as dores que aparecem, porque isso serve para que nós fiquemos mais fortalecidos ainda. Esse texto ele tem uma autora que chama Dulce Helena Daniels Pereira. Depois que eu comecei a passar essa palestra, eu vi na internet uma moça lendo um texto e no final ela fala que o autor é anônimo. Eu falo, mas o meu não é anônimo, o meu tem nome, é autor certinho aqui. Mas é um texto muito bom para a gente refletir mesmo. Nós temos que pensar nas nossas ações, o que nós vamos deixar, porque nós somos criados para amar. E quando nós somos criados para amar é cuidar e fazer ao próximo aquilo que a gente quer que faça para nós também. E como diz no começo, é o caminho fazer a caridade, fazer aos outros, é o caminho para a nossa felicidade. Porque aí nós estamos dizendo o que Deus quer que nós façamos. Essa vocês também sabem, tá? Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois tu és flor e tu és a vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos tempos, mas tu nosso dia acabou. Tu das ordens às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro. Eu moro no Altíssimo. Não há terrores, nem portas que se fechem diante da tua voz.
desde sempre. Que Deus seja sempre nosso escudo. Gostaria de convidar nossos companheiros fascistas que tomam seus lugares, fazendo possível eventualmente ao salão, enquanto eles fazem a prece no final dessa noite. Vamos nesse momento agradecer a espiritualidade por tanta paz, por tanto amor nesse momento, que possamos nesse momento receber do alto escudos curativos que possam acalmar mais ainda os nossos corações e que levemos aos nossos lares todas as energias, todas as bênçãos que aqui carregamos. O Senhor Jesus possa estar sempre do nosso lado, nos orientando, e que nunca possamos nos esquecer da sua bondade, do seu amor para conosco, que nos restes a vida, por estarmos aqui nesse momento tão gratificante, tão belo para nós. Vamos nesse momento cantar o Pai Nosso para finalizar os nossos passos. Sorteio dos brindes. Então vocês escolheram de 1 a 45. 17.
10. 33. Elisa, eu gostaria mais uma vez de agradecer a você pela presença, pela linda palestra, por esse tema tão importante. Muitas vezes a gente se esquece que a caridade deve estar presente em todos os momentos da nossa vida, principalmente com essa mensagem cantada maravilhosa. Muito obrigado. Nós devemos essas lições conosco durante a semana, que elas sejam abençoadas.